Paz do Senhor, Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais uma tarde na presença de Deus. Abraço a todos do grupo Asas para a Eternidade. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja falando ao coração de cada um. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa quando nós damos lugar à palavra de Deus. Amém? Quando nós buscamos entender a palavra de Deus, nós recebemos de Deus o refrigério. Nós recebemos de Deus a graça, o poder e a unção que vem somente de Deus. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas contritas, quantas pessoas que mesmo ao longo dos anos, na presença de Deus, ainda se encontram em dúvidas com relação a tantas coisas. Nós queremos nessa tarde entregar uma palavra, porque o poder é a palavra, o poder é a unção que emana da palavra. E a palavra é o Senhor falando com a sua igreja, falando com os seus filhos, transmitindo a mensagem do Evangelho ao nosso coração. Quando o Espírito Santo fala ao coração de uma pessoa, automaticamente esta pessoa recebe instruções divinas, esta pessoa recebe orientação divina, esta pessoa recebe fortalecimento divino. Muitas pessoas buscam força em tantos lugares. Muitas pessoas acham, alguns acham que por estar no meio de um grande número de pessoas, ele terá mais poder, ele terá mais graça, ele terá mais unção. Mas se o pensamento é esse, eu quero te mostrar nessa tarde, pelas Escrituras, que o poder vem da palavra, e quando a palavra está no meu coração, independentemente se eu estiver no meio de 50 ou de 100 pessoas, ei, calabra sérgia, eu serei abençoado da mesma forma. Tanto faz eu estar sozinho ou estar no meio de uma multidão, eu serei abençoado. Porque a palavra está em mim, a palavra tem que estar em você. A palavra é Deus falando com o seu povo. A palavra é Deus instruindo o seu povo. Eu vejo que muitas pessoas estão voltadas somente para as bênçãos, para que o que elas podem usufruir da palavra de Deus. Então Deus me manda dizer nessa tarde que Ele não quer seguidores. Deus não quer seguidores. Deus, ele procura discípulos. Deus, ele quer discipular pessoas. Porque os seguidores, irmãos, em todo tempo nós teremos eles. Mas discípulos é para sempre. Discípulo, ele é de confiança. Ele é aquela pessoa que não importa a situação, que não importa o que está acontecendo na tua vida, mas ele sabe que Deus é na tua vida. E caia sub terrestre manto, e alaia sude canderece, e a qualquer momento Deus vai manifestar a sua glória através da tua oração, através da tua busca, através de uma palavra que você libera, através de uma oração que você libera. Devaias tu e canto nargos lemana sobre canto iva. Que Deus abençoe a vida de cada irmão
aleluia, que vai ouvir esta mensagem, vai aprender do Espírito, vai aprender como exercitar a fé. Nós vemos pessoas hoje buscando resultados, mas eles não têm noção do que aquele vaso passou para que pudesse hoje orar e algo acontecer na vida de alguém. Existe um período de lapidação, de transformação muito longo na vida de um vaso de Deus, na vida de uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Existe uma transformação interior tremenda. Você não queira saber o preço que é pago para que se possa tomar a frente e entregar uma palavra, entregar uma profecia, entregar uma revelação. Mas o que Deus me manda dizer é que o que está acontecendo hoje é que muitos não querem mais preparar a sua comida ao longo do tempo com a experiência no campo da batalha, no campo da prova, no campo da luta. Quando as coisas ficam difíceis, é melhor procurar um profeta já e liquidar a fatura. Mas nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. Nem sempre você vai encontrar isso da parte de Deus na tua vida. Porque tem tem situações que Deus vai permitir o combate. Deus vai permitir a luta se agravar muitas vezes. Deus vai permitir que muitas vezes a coisa venha a se afunilar na tua vida ou na minha. Quantas vezes eu fui colocado no funil? Quantas vezes eu fui colocado numa situação extrema em que a fé em que a fé devia prevalecer. Eu já dei aqui um exemplo sobre os discípulos que estavam no barco. Então aquela situação não era para Deus. Aquela situação era para os discípulos. É isso que nós vamos falar nessa tarde, que me terra manto. Tem muitas pessoas migrando, correndo atrás de profetas, correndo atrás de soluções imediatistas, de soluções instantâneas, milagres urgentes. O povo está apressado, o povo quer uma correria desenfreada, atrás de bênção, atrás de vitória. Deus me manda dizer assim, eu fico só olhando. Calabria anderécia, utevácia mantuí decácia. Deus fica só olhando, sabe por quê? Porque Deus quer provar o vaso. E para provar o vaso, Deus vai permitir o funil. Deus vai permitir a perseguição. Deus vai permitir tudo o que está acontecendo. Porque Deus quer ver como o vaso reage. Decácia, sob pressão, humanaia. Este é o tema da nossa mensagem. Crentes que estão em pressão. Crentes que estão sob pressão espiritual. Eles pensam que é Satanás. Eles pensam que é orações contrárias. Eles pensam que é inveja, olho grande, mal-olhado. Irmãos, não existe isto para quem serve a Deus. Existe isso para quem coloca na mente que tem isso. Então, a mente é o ponto de contato. A mente tem que ser transformada em uma nova mente. Uma mente consagrada ao Senhor. Mas a gente vê os crentes ainda traumatizados, né? Cheio de não me rele, não me toque, né? Cheio de superstições ainda. E Deus não quer isto para aqueles que Ele chamou. Quando Deus chama alguém para a sua obra, Deus renova a mente da pessoa para que ela passe a entender a nova vida, a nova situação. Não vale encantamento para quem serve a Deus. Mas tem muito crente com medo de feiticeiro. Tem muito crente com medo da macumba.
Tem muito crente usando sal grosso. Tem muito crente usando arruda, que isso eu falo porque eu vi. Crentes usando arruda para tirar o peso, para tirar a carga, para tirar não sei o quê, para trocar o anjo, não sei o quê. Irmãos, eu fui feiticeiro, eu fui pai de santo. Usava-se isso lá. Mas aqui, diante do Senhor, não. Nós temos uma nova mente. Eu não preciso de amuletos. Eles dizem assim para você: pega essa canetinha aqui e leva e põe lá no teu escritório. Ei, calabria súbia. Porque essa canetinha aqui vai ser o ponto de contato entre Deus e você e o seu trabalho. Mentira. Isso é amuleto. Amuleto ensina você a carregar amuleto. E se você perder a caneta ungida, o sabonete ungido, e se você perder a rosa ungida, o que vai virar então? Isso são amuletos. Isto são heresias. Irmãos, quando Deus ele chama uma pessoa, da calabria até levando calabria astérgio, ele transforma por dentro. O interior da pessoa é transformado. E esta pessoa então passa a receber uma nova vida. Saulo de Tarso, ele tinha muitos conhecimentos. Mas à medida que ele se aproximou do Senhor, ele jogou tudo fora para receber o verdadeiro entendimento, para receber a verdadeira unção que vem do Senhor. Eu não preciso de descarregar nada. Eu não preciso de banho de descarrego. Eu não preciso de nada dessas coisas. O que eu preciso é estar atento, firme nas promessas do Senhor para a minha vida. Eu não tenho que carregar patuá nenhum no meu pescoço. Carregava quando eu era feiticeiro. Eu não tenho que ter nada de amuleto dentro da minha casa, na porta da minha casa. Eu tenho que colocar alguma coisa na porta da minha casa. Eu não tenho que colocar nada. O que está lá é o sangue de Cristo. Urai candaraviastu candarécia. A palavra diz o quê, meu irmão? Se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e nenhum mal chegará à tua tenda, à tua casa. Irmãos, para que eu vou querer patuar, meu Deus do céu? Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. E vamos lutar contra as heresias. Eu não preciso de amuleto. Eu não preciso de patuar. Eu não preciso de fitinhas nenhuma amarrada no meu corpo, não. O que eu preciso é estar atento ao que Deus me mandou fazer. Atento à minha chamada. Devalagaiandor, redeflamanter, é comando Jeová, é terra mandarábia. Nós estamos num combate. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos travando guerra, mas muitos não entendem isso. E acham que quando vem as lutas, o crente abaixa a cabeça, fica tristonho, ele está achando que Deus vai olhar isso. Deus não vai olhar isso. Deus vai olhar quando você usar a tua fé nele. Aí Deus vai olhar para você. Mas ficar de cabecinha abaixo, dizendo que todo mundo não gosta de você, falando isso, falando aquilo, reclamando, murmurando. Deus não está nem aí para essas coisas. Mas quando você usar a fé de que Deus é maior do que qualquer situação contrária que você está vivendo, então pode ter certeza, a mão do Senhor começa a ministrar. Os anjos de Deus começam a ser deslocados em teu favor. Eles começam a trabalhar em teu favor. Eles começam a servir em teu favor, porque existe uma liderança que é Deus, existe a ordem que vem de Deus. Eu vejo gente dizendo, anjo vai e faz isso, anjo não vai obedecer você, o anjo vai obedecer ao Senhor. Deus, libera teu anjo. E Deus decide se libera ou não. Tem muita gente que determina um monte de coisa, mas não acontece nada. Está cheio de gente determinando tudo por aí. Eu determina nada. Ezequiel, lecai, andou, calabria. Ezequiel no vale dos ossos secos, me diz o Espírito Santo.
Ele olhou aquela situação, irmãos, extrema, que os ossos, além de seco, diz a Bíblia, estavam sequíssimos. E veio uma pergunta ao coração do profeta, através da inspiração divina. Ezequiel, sim senhor, eis-me aqui, Senhor. Poderão estes ossos viver, voltar a viver? Ele podia então determinar. Eu determino que eles voltem. Não. Ezequiel deu uma lição de humildade. Ele disse, Senhor, tu o sabes. Está cheio de gente aí, irmãos, determinando mundos e fundos, e o povo fica esperando aí, e nada vai acontecer não. Porque tem vaso que tem que passar pela prova. Jesus teve que passar pela prova. Tem gente que não quer passar pela prova, já quer correr atrás do profeta e resolver tudo, porque diz que quando revela, resolve tudo. Licantui de Jeová levai andou, remanastergo comanda nagasúbria. Irmãos, nós teremos que passar pela lapidação das mãos do Altíssimo. Tem coisas que ele resolve instantaneamente. Outras, nós teremos que aprender no meio da prova, no meio da batalha, no meio da perseguição, no meio do vento contrário. Nós teremos que aprender com a lábia surimicanto, com a palavra do Senhor, conforme você vai caminhando, no meio da tempestade. Deus vai enviando anjos, Deus vai criando situações favoráveis, Deus vai mudando situações, Deus vai revertendo situações, porque você está caminhando no meio da tempestade. Deus não vai tirar a tempestade, mas Deus dará a você ferramentas para suportar a tempestade. Este é o Deus da casa de Israel. Este é o Deus que estava com o povo no Egito, quando Moisés tira a nação israelita das terras de Faraó. Então começa uma jornada de perseguição, de afronta. O povo estava com medo. Eu não estou dizendo que ninguém sinta medo. Todos nós somos passivos, somos para sentir o medo, mas não podemos deixar o medo tomar o lugar na nossa fé, na nossa vida, tomar o lugar da nossa fé. A fé tem que ser top de linha. Aconteça o que acontecer, passe pelo que passar, mas a minha fé em Deus, a minha fé na palavra vai quebrar estatutos e decretos demoníacos, decretos malignos que foram lançados contra a igreja do Senhor, contra o servo do Senhor, vão cair por terra, porque eu creio na palavra. Mas a situação contrária, muitas vezes Deus permite ela, e muitas vezes, preste atenção, muitas vezes o próprio Deus cria a situação contrária na nossa vida. Misericórdia, pastor. Você lembra quando o faraó estava resistindo em liberar o povo de Deus? A Bíblia diz o que com relação a isto? A Bíblia diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para não permitir o povo sair da terra do Egito. Remai anda Calabria. Situações adversas. Muitas vezes nós teremos que passar por elas. Muitas vezes nós teremos que estar no meio delas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero te mostrar isto. Um homem de Deus que estava numa situação crítica, difícil, uma situação ali de constrangimento. Um homem cheio do Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, aqui eu não sei se você compreende o que Deus está falando. Eu não sei se você compreende a interpretação do texto.
Quando diz cárcere interior, Deus está falando sobre nós, a nossa situação interior, a nossa situação emocional naquela situação. Aqui diz cárcere interior por ser o local profundo, lá no fundo da cadeia. Mas trazendo para os dias de hoje, o cárcere interior é a prisão emocional de muito crente. É a prisão psíquica de muito crente. É a prisão psicológica de muito crente. Cárcere interior. O pior cárcere que pode existir é o cárcere interior. É quando você não tem certeza da tua salvação. É quando você não tem certeza da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. É quando você não tem certeza se vai ou não vencer a prova, vencer a luta. Caos em muitas situações de homens e mulheres de Deus aconteceram no passado, no presente. Mas nós temos que olhar para a palavra. Nós temos que nos voltar para a palavra. E não para o imediatismo dos dias de hoje. Hoje as pessoas querem coisas instantâneas. Hoje as pessoas querem soluções instantâneas. E nem sempre será assim. Levaram eles para o cárcere interior. Agora preste atenção, eles prendeu os pés no tronco, cárcere interior, e os pés presos no tronco. Os pés presos no tronco indica que não há liberdade de ir e vir. Não há liberdade de caminhar. Não há liberdade de fazer. Não há liberdade de sentir-se livre, porque os pés estão acorrentados. Tem muita gente que, aliás, costuma dizer com a sua própria boca: eu estou de pés e mãos atados. Quer dizer, ele em vez de profetizar libertação, ele em vez de profetizar o livramento, ele está fazendo exatamente o contrário. Ele está se aprisionando, ele está se amarrando, porque o que nós falamos tem poder. Porque nós temos a unção de Deus, nós temos a graça de Deus. Mas se usamos isso contra nós mesmos, então Deus não pode fazer nada. Sabe por quê? Por causa de algo muito profundo. Nós temos o livre arbítrio. Nós podemos decidir. E é isso que Deus quer dizer nessa tarde. Tem muitas pessoas que não querem usar a sua mente, o seu racional, para resolver situações. Irmãos, nem tudo será espiritual. Nem tudo será do mundo espiritual. Mas tem situações que são nossas, cotidianas nossas, que nós teremos que usar a nossa razão, a nossa inteligência, o nosso conhecimento para resolver estas situações. Porque Deus nos deu uma mente, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu graça, Deus nos deu a visão de uma vida melhor através da palavra. Tudo é pelo espiritual. Mas tem situações cotidianas, no nosso dia a dia, que você vai ter que usar a inteligência. Nem tudo é para você falar em línguas, profetizar, revelar, não. Tem situações que você pode usar sua mente. Você pode usar a sabedoria do alto. Você pode usar o entendimento de Deus. Mas as pessoas começam a ficar presas, achando que não podem resolver, não podem realizar, não podem fazer, e vão se prendendo em pensamentos contrários, e vão se prendendo, se amarrando em situações contrárias, e isto não vai levá-los a lugar nenhum, a não ser numa estagnação mental, uma estagnação espiritual, uma estagnação que vai trazer a eles frustração, decepção,
rancor, amargura. Mas eu faço isso, eu faço aquilo para Deus, o outro não faz, mas eu estou assim, o outro está assim. E Deus está dizendo, o problema não está nisto, o problema está na mente de Calábria, porque a mente não quer aceitar a palavra do Senhor, Candarácia. Tem coisas que eu vou resolver espiritualmente, na esfera espiritual, mas tem coisas que eu posso resolvê-las com a minha inteligência. Tem decisões que eu posso tomar com a minha mente. Então as pessoas hoje estão misturando as coisas. Querem que Deus resolva tudo, inclusive aquelas situações que é para o crente resolver com a sua inteligência. Mas ele acha que tem que buscar o profeta, ele acha que tem que buscar alguém que tenha os dons sobrenaturais para resolver aquilo que era para ele resolver com a inteligência dele. Então há uma mistura de valores. O que é para Deus fazer, Deus faz. Está na palavra dele. Mas o que é para mim fazer, eu terei que fazer. As decisões que forem para mim tomar, eu terei que tomá-las. Você terá que tomar estas decisões. E nisso vem a graça de Deus. Quando você entende que você é uma criatura, é um ser inteligente, moldado segundo a imagem de Deus, moldado segundo o caráter de Deus, moldado segundo a vontade de Deus para a tua vida. Então, nós vemos aqui, em Atos dos Apóstolos, no versículo 24, capítulo 16, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, 2 homens feridos, 2 homens aprisionados, 2 homens torturados, 2 homens afrontados, 2 homens que foram humilhados, estavam feridos, com dores, mas à meia-noite eles não olharam para a sua situação e foram buscar o espiritual, e foram buscar o poder do alto, e foram buscar uma ligação com Deus em um momento crítico de suas vidas, porque a fé falou mais alto. Quando nós estamos em conflito em alguma área, com algum problema, com alguma dificuldade, aí diz, hoje eu não estou disposto a orar, hoje eu estou sem força para orar, mas não é nada disso, é a mente que travou. A mente travou, sucumbiu diante da prova. Então a prova falou mais alto, o problema falou mais alto e ofuscou a fé do crente. Quando o problema ofusca a fé do crente, então vem o declínio espiritual, vem a estagnação espiritual, vem o desconforto espiritual. Parece que nada está bom. Deitado está ruim, de pé piorou. Andando na rua ou dentro de casa não importa, nada está bom. É uma dificuldade para encontrar um meio termo para a situação que está vivendo. Isto nós temos que voltar e buscar na palavra a sabedoria, a graça que vem do Altíssimo, a graça que vem de Deus, a graça que vem do Espírito Santo em um momento crítico, porque diz a Bíblia que em situações que o Espírito Santo se apresenta com gemidos inexprimíveis, porque ele está vendo a situação, ele está vendo a dificuldade para você vencer a situação. Então ele começa a gemer, ele começa a clamar, ele começa a fortalecer, ele começa a se movimentar dentro de nós para que possamos ser restaurados naquele momento, daquela situação de batalha, de conflito que está acontecendo na nossa vida. Cárcere interior. Muitos crentes hoje estão presos em um cárcere interior, aqui dentro, no emocional. Emoções que estão ali dentro destruindo a fé daquela pessoa,
porque ele está olhando, ele está contemplando a luta, mas não está olhando para o Criador. Não está olhando para aquele que pode transformar a situação. Derrécia, Kamanturgia, Levastúria, Candarábia. Veja agora no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando você está em processo de oração, quando você está crendo na sua oração, quando você está voltado a Deus através da oração, então acontece isso, o que a palavra está dizendo, acontece no plano espiritual, no mundo invisível. Acontece um terremoto, sim. As cadeias infernais serão abaladas, porque o poder da unção está sacudindo o inferno, o poder da oração está quebrando os alicerces infernais que acorrentaram aquela pessoa, ou alguém da sua família, ou o seu ministério. Então começa uma batalha, gera-se uma guerra espiritual, anjos são acionados automaticamente, demônios começam a pelejar contra os anjos. Você não vê esta batalha, porque você está ali em oração, mas o mundo espiritual está travando intensa guerra. Há uma intensa batalha no mundo espiritual, porque alguém está orando, porque alguém está quebrando o jugo com a oração, alguém está confiando no poder do Senhor. Deus começa então a se manifestar, Deus começa a acionar anjos, Deus começa a acionar ferramentas, dons espirituais que estão dentro de você, e você começa então a usar as ferramentas, os dons espirituais, as habilidades espirituais, e começa-se um processo de destruição de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, de magia. Você então começa a ganhar força, você passa a esquecer do teu problema, e você entra agora no campo da intercessão espiritual, porque você agora está revestido com as armaduras do Senhor. Antes foi difícil você até começar a orar, porque você estava cheio de problema, você estava cheio de dificuldade, mas conforme você perseverou na sua oração, você começou a sentir o poder de Deus, começou a ser revestido do poder de Deus. Aí você deixa o seu problema de lado e entra no campo da intercessão. É isto que Deus quer. Renuncia a você mesmo, assim como o Senhor renunciou a si próprio em favor da humanidade. Aí então começa um processo muito profundo, um processo em que anjos, milícias de anjos começam a ser deslocados, porque existe um combate intenso, porque alguém começou uma oração, porque alguém começou a acreditar. Deus alcança os missionários transculturais que estão no mundo. Você começa a interceder pelas pessoas nos hospitais, e ali tem pessoas que foi obra do diabo, elas estarem ali. Então o processo é desencadeado, a intercessão gera isso, uma guerra no mundo espiritual, mas você está ali de joelho na sua cama, orando, intercedendo, clamando, buscando a presença de Deus. Enquanto você está ali intercedendo, Deus está deslocando miríades e miríades de anjos do céu para destruir fortaleza infernal, para quebrar fortaleza infernal. Não há macumbaria que resista ao poder do Espírito Santo, não há feitiçaria que suporte o poder da oração de um crente fervoroso, da unção do Senhor. Não há império das trevas que suporte a oração sincera de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. Não existe demônio nenhum no inferno que possa resistir ao poderio da unção que está na tua vida. Arabachara, Terrebia Calambodécia. Acredite, o poder está em você. O poder é você.
O que é que Deus falou para o servo Abraão? Se tu uma bênção. É você a bênção. É você o profeta. É você a profetisa. Você é o canal de bênção. Ei, que andevácia. 2 homens torturados, sangrando num cárcere interior. Paulo e Silas. Homens que tinham o caráter que Deus busca hoje na terra. Homens que apresentaram um caráter transformado. Homens que apresentaram uma estrutura espiritual de força e de fé no Salvador, no Criador do céu e da terra. Homens que estavam dispostos a morrer pela palavra do Senhor. Homens que estavam ali sangrando à meia-noite. Sangrando à meia-noite. Literalmente sangrando. Feridos. Hoje as feridas são emocionais. Hoje as lutas são mais espirituais. Mas aqui nós vemos no versículo 32, aleluia. Eles pregavam a palavra, e no versículo 26, de repente. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Nesta situação, a Bíblia não diz que estavam orando por esses 2. Eu creio que tinha, mas a Bíblia não relata. Mas nesta situação, eles não ficaram aqui esperando chegar um profeta para dar a saída desta situação. Eles começaram a orar. E havia uma estrutura, e havia uma comunhão entre os 2. Eu oro, você canta. Eu canto, você ora. Existia ali uma comunhão. Existia ali interesses comuns de busca. Porque a pior coisa é você ter fé e a pessoa do teu lado quer te derrubar. A pessoa do teu lado quer te esfriar. A pessoa do teu lado não quer que você vença. Porque vem com palavras contrárias ao que você está falando. Ali Paulo e Silas estavam juntos fisicamente na prova, sangrando juntos fisicamente na prova, mas espiritualmente também juntos na mesma prova e juntos usando a fé. Porque cantar sangrando, eu creio que é muito difícil. Orar sangrando com dores físicas no corpo é muito difícil. Quando estamos feridos, a gente quer ficar deitado e sendo cuidado por alguém. Mas aqui eles renunciaram a si mesmos, renunciaram a si próprios para orar. E começaram a orar. De repente, vai acontecer o que você quer. De repente, Deus vai abrir essa porta. De repente, Deus vai virar o cativeiro. Porque você está crendo. Porque você está orando. Porque você está buscando. Agora veja o 25 ainda. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Veja que é uma comunhão, uma sincronia entre os 2. Os 2 estavam alinhados no mesmo processo. Os 2 estavam unidos na mesma situação. E o que é mais importante, estavam em concordância na mesma fé. Deus vai fazer algo. Deus vai mudar a situação. Deus vai virar o cativeiro. Essa situação aqui, Deus vai resolver. Nós vamos orar. Nós vamos cantar. E Ele vai fazer algo. De repente, durante a própria oração, durante o próprio louvor ministrado, de repente, cadeias começam a ser quebradas. Isso acontece quando eu oro, quando você ora. Cadeias espirituais são rompidas, porque não suporta a pressão e o poder da oração.
Não suporta. O diabo não suporta a oração. O diabo não suporta essa pressão do mundo espiritual. Porque quando nós estamos em oração na terra, o mundo espiritual é bombardeado com orações. O inferno é bombardeado com orações. Por quê? Porque é palavra. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, se nós concordarmos na terra em orar, essa oração vai subir. Haverá uma explosão, haverá um terremoto espiritual. Pessoas serão alcançadas na sua cidade, no seu país, no mundo inteiro. Porque a intercessão, ela não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem passaporte. A intercessão, ela vai do Oriente ao Ocidente, até os confins da terra. Basta orar, basta abrir a boca, basta profetizar a vitória. Derrarai da Calábria. É você que decide. Quer ficar amarrado ou você quer ser livre? Agora, é muito sério o que Deus mostra na carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o versículo 2 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Onde eu quero chegar? A gente vê pessoas que só recebem profecias de bênçãos. Nada contra, se veio da parte de Deus. Mas eu creio, pela experiência, eu creio e pela palavra, que de cada 100, no mínimo 40 merecia exortação de alguma situação. Está entendendo onde quer chegar isso aqui? Tudo é bênção. Ninguém recebeu um cajado, ninguém recebeu uma doutrina, ninguém recebeu uma correção, ninguém recebeu ali uma instrução. É só bênção. Eis que vou te dar um helicóptero, eis que vou te dar um navio, eis que vou te dar um carro 0 quilômetro, eis que vou te mandar você em férias em Nova York, eis que vou te dar tantas riquezas. Mas cadê a correção? Cadê a instrução? Cadê a exortação? Porque aqui está dizendo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Aleluia. Corrige, alabria séria, repreende, exorta com toda longanimidade. Eu não creio em profeta que só fala rosa, que só fala bênção, porque o Senhor está dizendo, através da vida do apóstolo Paulo, devemos exortar, devemos corrigir, devemos usar a doutrina da palavra, a doutrina, daquilo que ele nos ensinou. Agora só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, Deus vai dar. Opa, pera aí. E como é que fica essa palavra aqui? Você quer bênção? Eu também quero. Você merece? Eu mereço? É a minha hora de receber? Ninguém fala isso. Eu estou te dando. Tá aí. Pera aí. Deus mandou pregar, instar, seja oportuno ou não importa a situação, é para pregar. Se é situação favorável, pregue. Aleluia, glória! É Deus tremendo, não é assim? Mas é contrário? Está chorando? Glória! Deus é tremendo. Deus vai dar a solução. Amém? Oportuno ou não, pregue. Mas não é só pregar. Não é só revelar. Não é só profetizar. Está aí a tua bênção, serva.
Tá aí a tua bênção, servo. Ah, peraí. É o tempo dele? Deus avisou que é o tempo dele? Deus avisou que é o tempo dela? Deus não está requerendo nada não? Tá tudo certinho então? Então profetiza a bênção. Repreende. A gente não vê repreender. Tudo é bênção. Carros e carros e carros. Toma aí, vai tomando. Vai, fazenda, viagem ao exterior, prata, ouro em abundância. Opa, esse evangelho está muito fácil, eu não quero não. Estou fora. Como assim, pastor? Estou fora. Porque o nosso Jesus falou assim, estreita é a porta e apertado é o caminho. E que conversa mole é essa, que tudo é bênção, que tudo é riqueza, que tudo é teologia da prosperidade. Que conversa é essa? Que evangelho é esse aí? Porque eu não conheço esse aí. Eu conheço o evangelho, que nós passamos prova, luta, dificuldade, mas somos socorridos pelo Senhor, somos consolados pelo Senhor, somos corrigidos pelo Espírito Santo, somos agraciados pela palavra de Deus. Mas está aqui a lista. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Pregou? Agora tudo é bênção. Não é não. Não é só pregar. Agora vem a situação do momento. Quer seja tempo oportuno ou não. Não importa a situação. Eu vou pregar. Está pregando a palavra? Conforme ele te mandou? Ou estou só liberando bênção para as pessoas? Deus te mandou liberar só bênção? Ele não mandou ensinar a doutrina da palavra? Eu não estou aqui falando de uso e costume não, viu, meu irmão? Eu estou aqui falando da palavra, doutrina da palavra. Eu não me meto nessa guerra aí. Eu prego a palavra, porque ele mandou aqui, prega a palavra. E a palavra tem a sua própria doutrina. Ela não vem vazia. Deus não é vazio. E a palavra dele não pode voltar vazia. Antes terá que fazer o que ele determinou. Então eu estou pregando, ao mesmo tempo exortando, ao mesmo tempo repreendendo, em tempo ou fora de tempo. Uns vão gostar, outros vão criticar. Estou nem aí. Estou fazendo o que ele mandou, estou pregando. Agora, a discordância, a discórdia, isso aí não é comigo. Não é da minha alçada. Isso é com ele. E com quem está reclamando. Deus te mandou cantar, canta. Mandou visitar um hospital, visita. Mandou exortar, exorta. Mandou profetizar bênção, profetiza. Todos nós precisamos de bênção. Agora, a prova está aqui, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Profeta que só profetiza riqueza, bênção, não fala a doutrina, não prega a palavra, não prega exortação, a repreensão espiritual, a doutrina da palavra do Senhor. Esse não é o profeta enviado pelo Senhor, não é. Todos nós somos servos de Deus. E a palavra está dizendo, e se recusarão a dar ouvidos. Não quero saber. Não vou ouvir isso aí. Porque Deus é amor, não é? Só que você esqueceu a segunda parte. Deus é amor e justiça. Deus é justo. Deus não vai dar, irmãos, carros e fazendas e helicópteros e iates e fortunas para quem está andando desordenadamente. E o que está buscando, na sua sinceridade, na sua humildade, fica com a miséria? Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é justo.
Deus é justo. Aí você vê pessoas que você sabe, não estão na posição de receber aquilo, mas só vem profecia de vitória para ele. Só vem profecia de vitória para ela. Da Calábria, Xanaguiaçúbria. Não! Prega, diz a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda longanimidade. Não é para exortar derrubando a ovelha, matando, assassinando a ovelha, como a gente tem visto por aí. Chamando o irmão de capeta, de endemoniado, de diabo. Diabo é quem está falando isso. Porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Se eu estou fraco, se você está fraco, eu não tenho direito, nem você, de um dizer que o outro é endemoniado. Não temos este direito. Somos imagem, somos a semelhança do Altíssimo. E quem governa a nossa vida, quer esteja fraco ou forte espiritualmente, é o Espírito Santo. Eu vejo pessoas que julgam o irmão porque o irmão enfraqueceu na fé. Irmãos, quem é você para dizer que ele não tem mais o Espírito de Deus dentro dele, mesmo na fraqueza dele? Quem é você, quem sou eu para dizer que ele não tem mais o Espírito do Senhor? A misericórdia do Senhor está na vida dele. Deus diz assim na sua palavra, Candarábia. Eu possuo multidões de misericórdias, e a causa de nós não sermos consumidos são por causa das multidões de misericórdias de Deus. Está cheio de assassino de crente dentro das igrejas. Está cheio de mata-profeta dentro das igrejas, destruindo ovelhas do Senhor e acariciando aquelas que mereciam a espada, mereciam repreensão, mereciam exortação, recebem só profecias de vitória. Mas aquela que se enfraqueceu, estão jogando para fora da igreja. Porque não pode mais dizimar. Não pode mais trazer nenhum lucro. Tem medo de pregar não, meu irmão. Tem medo de ninguém não. Eu sou como Paulo, que eu tenho medo, sabe do quê? De Deus. Temor. O que Paulo falou? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Preste atenção. Quando você se corta, ou se machuca, se fere, ai, dor. Entenda isso. Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Está entendendo, crente? Então hoje tem o imediatismo acontecendo. Tudo é profecia, tudo é revelação, mas cadê a vida na palavra? Cadê a vida dentro das escrituras? Cadê a vida transmutada, renovada, transformada, edificada, solidificada, alicerçada na rocha que é Cristo? Cadê? Quando vem prova, tomba na primeira prova. Então não estava na rocha, estava na areia, como diz a palavra. Cuidado, crente, com o que está acontecendo nas igrejas. Eu não estou aqui generalizando, porque tem muitas igrejas abençoadíssimas, homens de Deus ainda abençoados, que estão aí lutando com a espada, lutando, pregando a palavra de Deus, mas ainda está cheio dos fariseus aí caçando o profeta, caçando crentes honestos para arrancar eles do caminho, porque crente honesto incomoda. Crente ungido pela verdadeira unção de Deus incomoda. Tem gente que nem liberta dentro das igrejas, profetizando, e não tem libertação.